Resiliência é o nosso tema de hoje. Muito boa noite. Estamos de volta com as nossas lives. Boa noite. Vamos chegando. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para nossas vidas, que é a resiliência, né? A resiliência. Quem aí sabe o que é resiliência? Qual a importância de termos resiliência, de desenvolvermos ela em nós, na nossa vida, né? Vamos estar debatendo sobre essas questões, sobre esses questionamentos. Para entendermos melhor, né, sobre resiliência, para começarmos a falar do que vem a ser resiliência, vamos primeiro dar a definição da palavra resiliência, né? Que ela foi desenvolvida pela física. Na física, a resiliência, ela significa a propriedade que alguns corpos têm de retornar à sua forma original após terem sido submetidas a uma deformação elástica, né? Então, quando esse conceito foi criado pela física, a psicologia também pegou a resiliência para ela também, o que vem a ser a resiliência através da psicologia, né? Através da psicologia, a definição de resiliência é a capacidade que o ser humano tem de dar volta por cima de uma adversidade usando, digamos assim, os conhecimentos, né, que ele tem interiores dele, né, a força interior que ele tem. Então, para exemplificarmos melhor, né, para que você possa entender o que é a resiliência, vamos supor, quando a gente pega um elástico, que a gente estica, né, aqueles elásticozinhos de amarrar dinheiro, né? O que a gente faz? A gente estica ele, estica. Quando ele está bem deformado, bem esticado, a gente solta, ele dá aquele baque e volta para o estado dele normal, né? E o que acontece conosco, né? Na resiliência humana. Como que se procede a resiliência? Trazendo como exemplo, uma pessoa, quando, por exemplo, ela perde um emprego, a primeira reação dela, pela natureza humana dela, ela vai o quê? Ela vai se desesperar. Ai, meu Deus, eu perdi o meu emprego, e agora o que é que eu vou fazer? E agora? Como que eu vou pagar minhas contas, né? Então, ela começa a se desesperar com aquela situação. Mas aí, o que acontece? Ela tem dois caminhos. O primeiro, ela se desespera, começa a procurar emprego imediatamente, né? Ou então, ela também pode ter uma outra reação. Ela pode pensar assim: nossa, como eu estava cansada, eu preciso mesmo de umas férias, vou dar uma descansada, depois eu começo a procurar outra coisa. Ou então também ela pode, após um período de reflexão, ela pode pensar assim: quer saber? Eu já não estava satisfeito mesmo, eu vou aproveitar essa oportunidade que eu tive de ser mandada embora para abrir o meu próprio negócio, né? Pega aquele dinheiro lá da rescisão e vai ser seu próprio patrão. Ou seja, o estado inicial dela, nesse caso, ficou melhor até do que o primeiro. Trazendo também para um outro exemplo, uma pessoa que às vezes ela pode, vamos supor, uma mulher quando se separa, né? Ela tem aquele sofrimento, ela vai sofrer aquele baque inicial, vai se desesperar, né?
Mas aí, o que acontece? Com o tempo, ela analisando bem a situação, ela vai dar a volta por cima. Ela vai retornar ao mercado de trabalho, algumas voltam a estudar, né? Ela se torna uma pessoa mais forte, ela vai se valorizar, porque ela vai falar: como que eu vou dar valor a uma pessoa que não me valoriza? Então, eu vou me valorizar. Porque quando ela começa a trabalhar, quando ela começa a exercer outras atividades, conviver com pessoas novas, a mente dela vai se expandindo. Então, aquilo que fazia falta para ela já passa a não fazer mais falta. E ela, com isso, ela vai se tornando forte e ela vai ver o quê? Que, na realidade, ela estava apegada a algo que, de certa forma, estava fazendo mal para ela. Então, quando ela arruma um emprego, que ela começa a trabalhar, a se desenvolver, tanto intelectual como profissionalmente, ela passa para um estágio melhor do que o inicial, certo? Então, isso, né, esses são apenas alguns exemplos de resiliência. Nós temos vários exemplos, seja na área da saúde, em vários outros exemplos de resiliência. Aí a pergunta que fica: a resiliência, ela pode ser adquirida? O que acontece? Algumas pessoas já nascem através da genética com uma propensão a ter mais resiliência. São pessoas que já nascem com maior resiliência. Porém, a convivência da pessoa no seu lar, quando ela vem de um lar bem estruturado, onde a família consegue resolver os seus problemas com uma maior tranquilidade, quando aquela pessoa que apresenta o problema, ela é bem acolhida e todos ajudam ela ali a resolver o problema, né? Vem cá, vamos resolver isso, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ver o que está se passando. Então, é diferente de uma pessoa que vem de um lar onde os problemas, quando aparecem, são resolvidos à base de brigas, com gritos, com gritaria, palavrões. Então, essa pessoa, ela vai, consequentemente, ter uma mais baixa resiliência, né? Por conta desse tipo de vivência que ela aprendeu na vida. Daí a importância, né, de nós, já desde cedo, passarmos a resiliência para a criança através do quê? Através de determinados valores que nós vamos ver um pouco mais à frente, né? Então, assim, resiliência. Como que nós podemos adquirir mais resiliência? Em primeiro lugar, através de um autoconhecimento. Porque quando você se conhece melhor, você vai saber os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Você vai saber de antemão a sua capacidade para resolver problemas, para resolver aqueles problemas que vêm inesperados, sabe? Aqueles problemas impactantes que vêm sobre a sua vida, né? Você já sabe, você conhece as suas emoções, então você já sabe mais ou menos como que você vai reagir perante um problema, né? Outro fator muito importante são os seus relacionamentos primários, principalmente relacionamento com pai, mãe, os avós, os seus irmãos, né, os professores. Como é o seu relacionamento com eles? Se eles são pessoas que te transmitem segurança, que lhe transmitem amor, né? Porque o que acontece? Também os seus relacionamentos interpessoais com seus amigos de trabalho, né? seus amigos mais íntimos. Porque quando você passa por um problema, você vê ele gigantesco. Só que quando
a pessoa que está de fora vê o seu problema, ela vê de uma outra forma, ela vê com uma outra lente. Então, para ela é mais fácil analisar aquele problema. E você tendo amigos, eles vão lhe ajudar a falar para você assim, olha, não é bem assim, fica tranquilo, você vai conseguir resolver, você vai superar isso. Não é dessa forma como você está pintando o problema, sabe? Então, a pessoa vai ali te ajudar. Daí a importância de você desenvolver relacionamentos saudáveis. Você ter pessoas do seu lado com quem você pode contar. Pessoas que você sabe que realmente te amam. Pessoas que realmente se importam com você. Então, segundo, você ter amizades, relacionamentos saudáveis. Isso vai fazer a sua resiliência aumentar. O que mais que você pode fazer? Exercício físico. Quando você faz um exercício físico, automaticamente você tem uma maior resistência para doenças, tanto física quanto mental. Então, daí a importância de você fazer sempre uma atividade física. Além do que, através da atividade física, você aumenta a sua autoestima. E a autoestima é um dos fatores muito importantes para desenvolvimento de uma maior resiliência, né? Outro fator são mesmo as terapias que você pode vir a fazer, né? Com profissionais qualificados que também vão te auxiliar. Então, assim, existem várias formas que você tem de desenvolver a resiliência. E qual a importância de você desenvolver resiliência para a sua vida? Porque quando surgir um problema, você vai estar mais forte, você vai estar mais capacitado a passar por ele de uma forma, digamos assim, com menos dor, né, nesse processo, né? Você vai passar, não é que você não vai sofrer, você vai sofrer, você é humano, você vai sofrer, você vai ser abalado, porém, você vai passar com uma maior sabedoria, você vai passar de uma forma mais resistente do que de uma outra pessoa que não tem resiliência. Por isso, é importante que você venha desenvolver, né? E você tem que já, desde cedo, passar esses valores para a criança, né? Demonstrando o quê? Afeto, demonstrando para essa criança que ela pode contar com você, para que ela entenda que quando ela tiver um problema, ela vai saber que ela tem com quem contar, né? Ela tem quem possa auxiliá-la naquele momento. Então, ela já não vai ter aquela preocupação tão grande, né? Ela vai saber e que ela tem em quem se apoiar, né? Daí a importância dos relacionamentos saudáveis. Também, quando a criança ela cresce num lar saudável, quando aparecer um problema, ela vai procurar meios de solucionar aquele problema e não ficar se desesperando, e não ficar xingando, e não pegar aquele problema e introspectar aquele problema para dentro de si e, através disso, adquirir até uma doença, uma depressão, sabe? Muitas pessoas, dependendo do problema que tem, elas recorrem até mesmo para o suicídio. Então, por isso, da importância da resiliência. A resiliência ela é algo muito importante para a nossa vida. Por quê? Por conta disso, porque ela vai evitar o sofrimento, né? Ela acaba evitando, não o sofrimento como um todo, mas ela evita
um maior sofrimento, né? Ela vai fazer com que você consiga analisar mais a situação, porque você vai verificar que em todo problema existe um lado positivo. Aí você vai pensar assim, poxa, isso é negativo, mas o que eu posso tirar de positivo nesse problema? Por exemplo, como nós já vimos, às vezes você perde um emprego, mas aí o que você pôde tirar de positivo com isso? Você se tornou patrão, você se tornou um empreendedor através dessa situação que ocorreu na sua vida. Porque se você, de repente, não ficasse desempregado naquele momento, o que aconteceria? Você seria funcionário, né, para o resto da vida. Então, precisou que houvesse essa situação conflitante para que através dela você viesse a se tornar alguém melhor, você viesse reconhecer as suas capacidades que antes você não sabia que você tinha. Então, você se tornou uma pessoa mais forte, você se tornou uma pessoa mais capaz, ou seja, você acabou se tornando uma pessoa mais resiliente, né? Por quê? Porque a resiliência, ela é um mecanismo de proteção. Ela te protege justamente desses impactos que a vida nos dá, sem que no momento em que a gente não está esperando. Às vezes, você é pego de surpresa com o diagnóstico de uma doença, né? De uma doença muito grave. E quando você tem resiliência, você vai começar a ver o outro lado da vida. É também muito importante para a resiliência você desenvolver o seu lado espiritual. Você crê em algo maior, né? Então, assim, quando nós, por exemplo, nós cristãos, nós cremos em Deus. Então, a gente se apega a Deus. Cada um na sua fé vai conseguir ter uma maior resiliência, porque a pessoa vai se apegar ali, né, naquela crença que ela tem, né? Então, como cristãos, nós cremos em Deus, nós acreditamos que Deus vai nos dar força para passar por qualquer tipo de situação. Nós cremos que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É Ele que vai nos ajudar no momento da dor, né? Nós passamos pelos problemas, mas Deus está conosco, sempre ao nosso lado. Daí a importância de você desenvolver o seu lado espiritual, que também vai te auxiliar a ter uma maior resiliência, né? Então, todos esses fatores, eles te auxiliam a ter uma maior resiliência. O sentimento de gratidão pela vida, ele vai te auxiliar, porque às vezes você está com uma enfermidade, mas você é grata por tudo que você alcançou, você é grata por tudo que você viveu, você é grata. A gratidão, ela vai acabar te trazendo uma maior capacidade também de resistência ao problema. Então, todas essas coisas, elas no dia a dia, você desenvolvendo, elas vão te fazer de você uma pessoa mais resiliente, né? Então, assim, existe um exemplo muito forte, que é de um psiquiatra. Ele viveu no campo de concentração, né? Ele perdeu a família, perdeu os familiares, ele perdeu tudo. Na realidade, ele perdeu tudo. Mas ele não perdeu a identidade dele, porque enquanto ele estava ali, ele via pessoas se entregando àquele sofrimento, se entregando àquela situação e morrendo. Só que ele decidiu que ele não ia morrer, porque ele ressignificou
a dor dele, ele ressignificou o problema que ele estava vivendo. E ele conseguiu passar pelo holocausto sem morrer, ele saiu dali. E quando ele saiu dali, o que ele fez? Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, né? E o nome dele é Viktor Frankl. O que aconteceu com ele? Ele diz assim: quando não conseguimos mais mudar uma situação, temos o desafio de mudar a nós mesmos. Isso é muito profundo, né? Por quê? Porque ele não tinha opção. Ou ele se entregava, iria acabar morrendo, ou ele lutava com o que ele tinha, que era a força interior dele. Ou seja, ele foi muito resiliente, porque ele diz assim também, se você tem um porquê, não importa o como. Ou seja, se você tem um porquê, porque você vai... se você tem um porquê pelo qual lutar, né? Não importa como que você vai fazer, mas você vai fazer o que tem que ser feito. E foi o que ele fez. Então, é esse exemplo maior que eu deixo aqui. Porque uma pessoa passar pelo holocausto, ele tinha a oportunidade, como muitos tiveram, de falar, escrever sobre as atrocidades, sobre todo o sofrimento que ele viveu ali no holocausto. Mas ele falou assim: eu não vou fazer isso. Muitas pessoas já estão fazendo isso. Muito pelo contrário, eu vou escrever o oposto. Eu vou falar o que eu fiz para passar por tudo aquilo sem me entregar àquele sofrimento. Ele não sofreu? Sofreu. O sofrimento estava ali. Ele vivenciou o sofrimento, só que ele escolheu ressignificar aquele sofrimento. Ele resolveu lutar pela vida. Então, ele utilizou o quê? Toda a força interior que ele tinha. Que força é essa? Força adquirida através da vivência de vida anterior ao holocausto que ele teve, que veio da formação do ser dele, que veio desde a infância dele até aquele momento. Então, daí a importância, né, de nós fazermos todo esse processo. Hoje, nosso vídeo, ele é um vídeo muito importante, porque hoje nós temos passado por muitas adversidades. Nós tivemos o Covid aí, onde tivemos muitas perdas, muitas pessoas acabaram adquirindo transtornos de ansiedade, adquirindo depressão, né? Muitas pessoas vieram a perder entes queridos e não acabou, porque essa enfermidade, ela continua vigente. Não está sendo tão propagada como no início, mas a gente sabe que vieram as variantes, estão chegando, cada hora aparece uma coisa, outra, né? E com isso, as pessoas acabam, o quê? Ficando com muitas preocupações. Só que a resiliência, ela vem justamente nesse momento. Ela vem mostrar para você o outro lado do problema, né? Porque se uma porta fechou, outra porta com certeza vai se abrir. E é nisso que nós temos que nos basear. É no lado bom da vida. A gente tem que pensar que qualquer situação, ela tem tanto o lado ruim quanto o lado bom. E qual você vai escolher? Ficar no lado ruim ou no lado bom, né? Você vai decidir se entregar àquela situação ou você vai decidir lutar, né? Você já pensou
se você tem o porquê, qual o porquê que você tem hoje, que te faria lutar não importa como, né? Então, assim, vamos parar para refletir, parar para pensar, né? O que você faria se você tivesse um problema hoje? Então, a gente já tem que começar a nos prepararmos psicologicamente, a nos fortalecermos, fortalecer as nossas emoções, sabe? A procurar esse autoconhecimento. Se você não faz atividade física, Denise, eu não tenho dinheiro para pagar uma academia. Você pode fazer exercício em casa, você pode fazer uma caminhada, é de graça, sabe? Então, esse problema não é uma desculpa, né? Você tem várias soluções para resolver. Como está o seu círculo de amizade? Você precisa fortalecer vínculos, né? Pessoas, estabelecer, se eu tiver um problema, com quem eu posso contar realmente. Você tem que saber quais são as pessoas que realmente estão ali do seu lado, que te amam verdadeiramente, com quem você pode contar. Então você já vai se preparando, você vai fortalecendo, você vai aumentando a sua resiliência através de tudo isso, né? E você vai pensar assim, quando eu era pequeno, na minha casa só tinha problema, eu nunca tive apoio, eu nunca, lá os problemas eram resolvidos à base de briga, né? Aí o que você vai fazer? Você já sabe que você tem crenças limitantes que vão afetar o seu psicológico no momento de um problema. Então você já vai começar, através do autoconhecimento, a procurar tirar essas crenças de você. Você vai precisar exercitar o autocuidado para você se amar mais, para você se valorizar mais, porque todas essas coisas implicam em te trazer uma maior resiliência. Eu espero que todas essas coisas que eu trouxe para vocês, eu vou fazer esse vídeo bem resumido, mas para que ajude você a passar melhor por um problema. Coisas também que você pode fazer. Você tem que reconhecer os seus problemas, porque uma pessoa, existem aquelas pessoas que elas fogem dos problemas. Às vezes elas estão vivenciando uns problemas, mas elas tomam uma atitude de, digamos assim, de introspecção, elas se anulam, elas querem fingir para si mesma que aquele problema não existe. Mas a gente não pode fazer isso. Nós temos que enfrentar os problemas. E a gente só pode fazer isso quando a gente tem resiliência, quando a gente tem uma força interior. Então, por isso que a gente tem que se preparar, a gente tem que treinar a nossa paciência também, né? Porque quando você treina a sua paciência, você não toma uma decisão precipitada, né? Porque a resiliência também, ela vem do domínio próprio. Você não pode tomar uma atitude precipitada perante um problema. Você tem que analisar aquela situação. Pessoas mais calmas, elas passam com maior facilidade pelos problemas. Por quê? Porque elas não tomam decisões precipitadas, elas analisam primeiro, sabe? Então, todas essas coisas você tem que se desenvolver, você tem que parar de se culpar, de se castigar, né? Achar assim, aconteceu esse problema, eu sou a culpada. Eu fui mandada embora, eu sou culpada. Eu me separei, eu sou culpada. Não, para de se culpar, tá? E mesmo que você teve culpa, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e começa da estaca zero, mas recomeça. Não se entrega, sabe?
Sempre há uma chance, sempre há uma esperança. Veja o lado bom. Se você acha que você teve culpa naquilo, pensa assim, eu não tive culpa, eu não estava preparada para aquilo, aquele não era o meu momento para aquela situação. Então, agora eu vou me preparar, agora eu vou fazer diferente. Quando houver alguma outra adversidade, eu vou estar mais forte, eu vou estar mais resiliente. Então, eu espero que esse vídeo. A resiliência é um tema muito abrangente, muito amplo, que não daria para eu explanar ele totalmente aqui numa live, porque ela ficaria muito extensa. Eu dei apenas uma pequena explanação para que vocês entendam melhor o que é resiliência, né? Trazendo para o popular, resiliência seria o dar a volta por cima. Vem um problema e você não se abate, você dá a volta por cima, né? Você dá a volta por cima. Então, vamos nos preparar, vamos nos conhecer melhor, vamos nos amar melhor, né? Vamos nos ter um autocuidado conosco, fazendo tudo isso, nós vamos ter uma melhor resiliência, uma maior resiliência, e nós vamos estar preparados para enfrentar os problemas através de uma nova lente, através de uma lente mais positiva, através de uma lente mais forte, onde ela vai nos capacitar a ver o outro lado, o lado bom da coisa, o lado bom da situação. Vai ter dor? Vai ter dor, mas veja o lado bom do problema, sabe? Você pode, você consegue e você vai dar a volta por cima, porque você vai se tornar uma pessoa mais resiliente a partir de hoje. E aqui eu encerro essa live. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês deixem o coraçãozinho aí, tá bom? Compartilha. E que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem com Deus.